Rescaldo dessa grande vitória do Porto ontem no Dragão, frente ao Sintrense para a Taça de Portugal, e já a pensar no jogo com o Nice. Há muita coisa para analisar, já temos até declarações dos protagonistas, mas primeiro pedi que deixem o like para dar aquela força aqui ao canal. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram, porque estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. Começando então o rescaldo pelas palavras de Farioli. Como vocês sabem, o vídeo de ontem foi gravado muito em cima do jogo, ainda não tínhamos as declarações, agora já temos. Eu gosto sempre muito de ver as conferências de Farioli. Como eu já tenho dito, eu acho que ele é igual à equipa, ele é bastante objetivo naquilo que diz, não se esconde. E houve aqui um ponto que eu achei super interessante nas palavras dele, que foi ele revelar mais pormenores sobre como é que funciona o treino e como é que funciona a forma como ele prepara a equipa. Ele a dizer que tem um conjunto de especialistas que analisam as equipas ao pormenor, incluindo até a equipa do Sintrense, portanto a mostrar muito respeito por esta equipa, mesmo sendo do Campeonato de Portugal. E isso viu-se na forma como o Porto jogou, mas ele então a dar pormenores, a dizer que essa equipa reúne sempre com o plantel antes dos jogos, e debatem formas de anular a equipa adversária, e não é apenas debitar táticas ou explicar coisas aos jogadores. Os próprios jogadores também sugerem formas de anular o adversário. Isso é também mais um dos segredos. Acabamos por descobrir mais um dos grandes segredos do Farioli para ter a equipa tão motivada, para ter uma equipa tão forte defensivamente. O Porto não sofre praticamente golos nenhuns, é uma equipa sempre muito sólida. E tem muito a ver com isto. Já sabíamos que o Porto prepara muito bem os jogos, agora temos mais um pouco da ponta do véu levantada, que agora sabemos que a equipa faz reuniões e, como diz o Farioli, os próprios jogadores também se envolvem no processo ao tentar descobrir formas de anular os adversários, e achei interessante ele revelar isto depois do jogo com o Sintrense. Portanto, ele levou muito a sério este jogo. Também já tinha dito na conferência de antevisão que ele falou muito bem do Sintrense, apontou várias características da equipa do Sintrense, a mostrar muito respeito por essa equipa da Taça. Ontem, por acaso, tínhamos muita gente que comentava, não foi apenas uma, foram 2 ou 3 pessoas que comentaram que o Porto não humilhou, porque eu tinha colocado no título que o Porto humilhou o Sintrense. A verdade é que o Porto faz um grande jogo, não deixa o Sintrense rematar a baliza. Claro que podemos ir pela análise de que é uma equipa do Campeonato de Portugal, é um jogo da Taça, só que hoje em dia os métodos de treino estão muito evoluídos até no Campeonato de Portugal. Sabemos que os jogos são todos difíceis, sabemos que ainda por cima, vindo de uma paragem de seleções e com os jogadores mais cansados, com algumas baixas, com um jogo tão importante para a Liga Europa na quinta-feira, havia aqui um risco enorme do Porto não conseguir jogar o seu melhor futebol. Ainda por cima sabemos que o Porto não tem voltado bem das seleções. Depois das 2 últimas paragens para as seleções, sabemos que não jogou bem, não conseguiu. Contra o Floriciense, ok, jogou com a equipa titular, mas jogou muito lento, teve que fazer alterações. Na primeira paragem foi com o Nacional também, eu acho que foi o pior jogo desta época no campeonato, e portanto tudo isso eram fatores que podiam fazer com que o Porto jogasse mal, mas o Porto dominou. E basta ver, por exemplo, o Benfica, que teve muito mais dificuldades com o Atlético. Poderíamos dizer então também que o Benfica facilitou, mas isso é o mais natural, eu acho, nestes jogos. Então eu acho que o Porto, não esquecendo que é um adversário muito forte, mas o Porto impôs um futebol que nas condições e nas circunstâncias em que está, podia não ter acontecido. E o Porto faz um grande jogo. O Porto podia ter dado uma goleada, como também muita gente comentou, podiam ter sido 7 ou 8, se o Porto tivesse mais eficácia. Talvez também se o Samu não estivesse a passar por este momento tão complicado, que ele não consegue acertar com a baliza, e sabemos o quanto isso o afeta, ainda por cima ser substituído ao intervalo. Acho que Farioli também já estava a pensar no jogo da Liga Europa. E aproveitando que falei do Samu, também já agora pegar nas palavras de Farioli, que disse que, voltou a referir, que ele já tinha dito, que tem os 3 pontas de lança muito bons e que isso é uma boa dor de cabeça, que é um bom problema para resolver. Mas atenção que ele diz que é um problema. Portanto, ele ao usar esta palavra significa que ele vê como um problema, porque realmente é um problema. Porque o De Jong, e ele felicitou, ficou muito feliz, diz ele, por ter entrado o De Jong, por ter voltado à competição. E ele que falou várias vezes do De Jong quando ele estava lesionado, sentiu muita falta dele, principalmente, como eu digo, naqueles jogos como contra o Benfica, em que era preciso que alguém jogasse bem de costas para a baliza, um jogador que fizesse bem a ligação com os extremos e com os médios. E o Samu não era esse jogador. O Denis Gul também ainda estava a crescer de forma, agora está melhor, mas também é mais um goleador. E de facto o De Jong tem aquela aura de jogador experiente, como eu digo, ele posiciona-se bem. E ele entrou, até fiquei admirado também, o Farioli parece que também ficou surpreendido com a reação dos adeptos, ele foi muito aplaudido, ou seja, toda a gente sente no Dragão que ele faz falta. O Farioli voltou a insistir que o Denis Gul pode jogar a extremo, portanto podemos até ter um ataque com Samu, Denis Gul e De Jong, quem sabe um dia, embora eu acho que o jogador que combina melhor com o De Jong é o Mora. Eu ontem acho que eles fizeram combinações muito boas, o De Jong teve
pouco tempo em campo e teve ali duas jogadas em que podia ter dado o golo. Eles combinam muito bem. E o Farioli, como não foge às questões, voltou a falar de ter lançado o Gabri Veiga e Rodrigo Mora. Acho que ele já sabia que iam falar sobre isso. Acho que lhe deu especial gozo lançar os dois jogadores. Eu já tinha lido nas palavras dele que podia ser lançado, que era aqui uma boa oportunidade, até porque não era um jogo tão arriscado de lançar dois números 10, mas ele voltou a pôr mesmo essa questão. Ele disse, atenção que jogar com dois números 10 é complicado, exige muito deles porque eles precisam de recuperar defensivamente. O Farioli de facto não abdica desse equilíbrio, mas achei interessante, acho que é um sinal que ele não vai usar muitas vezes os dois juntos, porque ele falou do Gabri Veiga como se fosse um 10, ele disse 2-10. Agora, a verdade é que ele já se referiu ao Gabri Veiga como um 8/10 e já colocou o Rodrigo Mora em jogos mais exigentes a jogar praticamente a 8, muitas vezes a aparecer na posição 6. Portanto, o Rodrigo Mora muito defensivo quando é preciso e Gabri Veiga já foi falado pelo próprio treinador como sendo um 8/10, mas na altura de explicar se vai voltar a tentar colocar os dois em campo, ele diz que os dois são 10, ou seja, acho que Farioli não vai apostar muitas vezes nesta dupla, o que é pena, gostei muito. Muita gente também comentou que realmente foi bonito, eles os dois... Juntar dois criativos é sempre bom, eles fazem sempre grandes jogadas e eles combinaram muito bem. O Mora combina muito bem com o De Jong, mas, por exemplo, o golo do Mora também começa nos pés do Gabri Veiga, portanto eu acho que são os dois compatíveis. O Gabri Veiga jogou mais a extremo, mas os dois muito livres. Também era um jogo em que a equipa adversária só defendia. Mas eu acho que até o Rodrigo Mora jogar a extremo poderia fazer mais sentido e o Gabri Veiga mais no meio, mas acho que os dois são compatíveis. Agora, o Farioli é que é muito exigente nesse aspecto defensivo. Como o próprio diz, é difícil jogar com dois números 10 porque vai arrebentar com eles fisicamente logo numa primeira parte, por exemplo, porque eles vão ter que usar toda a sua criatividade e liberdade para construir, mas depois têm que recuperar. E imaginem, porque também o Farioli aqui imaginou talvez tirar o Froholt para colocar o Rodrigo Mora, e realmente aí a equipa perde o seu motor e aí o Rodrigo Mora ou o Gabri Veiga têm que fazer esse papel. E aí é complicado, mas eu imagino mais, e acho que os jornalistas também vão mais nesse sentido, de colocar um deles a extremo, que é perfeitamente possível. E muitas vezes eu imagino mais no lugar do PP. Ele continua a insistir em que podem entrar para o lugar do Borja Sainz, mas o PP que muitas vezes passa ao lado do jogo, num jogo em que seja preciso desequilibrar mais, eu acho que o Rodrigo Mora e Gabri Veiga poderiam jogar naquela posição. O Gabri Veiga já jogou a extremo-direito, aliás, no jogo com o Braga, foi graças a essa posição que até o Gabri Veiga admitiu que estava surpreendido, foi graças a ele que surge aquele contra-ataque que dá o golo do Borja Sainz. Portanto, eu acho que é possível, mas acho que pelas palavras de Farioli, ele fez aqui quase uma vingança para mostrar a toda a gente e também para calar um bocado os analistas que pediam que jogassem os dois juntos e que parecia que era impossível. Acho que ele teve aqui algum gozo, mas acho que ele não vai apostar muitas vezes nos dois juntos, vai continuar a alternar entre um e outro. Depois o Farioli, a mostrar que levou este jogo muito a sério, elogiou muito a forma como a equipa trocou a bola, o ritmo de jogo, aquilo que eu disse eu acho que tem muito a ver com o facto de termos um Pablo Rosário a jogar a central, porque ele pensa como médio, e nestes jogos em que é preciso atacar mais, o jogo torna-se mais vertical. O Pablo Rosário fez um grande jogo ali a partir deste central, mas realmente o Farioli tem razão, a equipa trocou bem a bola, acho que podia ter sido mais incisiva para dar a tal goleada, porque depois é a tal questão, não, há adeptos que acham que não humilhou porque não marcou muitos golos, mas a verdade é que podia ter marcado se tivesse tido um pouco mais também de eficácia, mas um pouco também mais de objetividade. E depois, claro, elogiou a atitude, elogiou a mentalidade. O Farioli nestes jogos em que a equipa joga muito, costuma criticar mais a equipa, mas aqui elogiou bastante. Pode ser também aqui uma mudança. O Farioli, como eu digo, está a tentar acertar como é que há de preparar melhor a equipa para o regresso de seleções, e acho que desta vez, das três, até foi a que ele entrou melhor. E curiosamente, o Farioli, sabemos que ele não tem problemas em individualizar, ele falou do De Jong, mas o outro jogador que ele falou foi o Martim Fernandes. Achei curioso, elogiou muito, a dizer que o Martim Fernandes está em grande forma e que jogou muito bem, e de facto o Martim Fernandes ontem tinha muita liberdade para marcar golo, aquilo que eu dizia no vídeo de ontem, ele esteve perto de marcar, foi pena não ter marcado, mas ele viu aquele jogo mesmo como uma oportunidade para marcar golo. E talvez Farioli já lhe tivesse passado essa confiança de que ele ia jogar o jogo inteiro. Porque ele passou uma grande mensagem, aquilo que eu tinha dito ontem, ao colocá-lo a lateral direito, e quando lança o Alberto Costa, que estranhamente parece estar em baixo de forma. Não sei se passa alguma coisa com ele, se teve alguma lesão, algum toque que não foi comunicado. O que é certo é que ele não estava na melhor forma física, mas entrou bem. Mas de qualquer forma, o Martim passa para o lado esquerdo, não sai, passa para o lado esquerdo. Ou seja, ele deu um sinal de conta com o Martim como o pivô das duas laterais. O sinal que dá ao Zaidu não é tão bom, porque parece que o Zaidu perde aqui espaço e ele vai contar com estes três laterais, mas realmente ele individualizar com o Martim, o Farioli não surpreende só a montar as equipas, às vezes também surpreende um pouco nas declarações quando individualiza,
mas acho que isto pode ter mais a ver com aspectos que nós não sabemos de balneário, de tentar motivar o jogador. Sabemos que o Martim teve um arranque de época complicado e agora parece estar a melhorar e pode ter muito a ver com isso. Aliás, nós assistimos a isto com o Denis Gulo. O Denis Gulo também começou a época como excedentário, na pré-época, depois na época começou a entrou contra o Sporting muito mal, continuou a ser aquele Denis Gulo que levantava muitas dúvidas e o Farioli foi elogiando, individualizando, sempre a falar dele no fim dos jogos e hoje temos este Denis Gulo que muita gente quer a titular, que é um goleador que marcou o golo agora contra o Sintrense, marcou o golo pela seleção e o Farioli também falou sobre isso. E portanto o Farioli também é bom nisto e às vezes pode estar a fazer a percorrer o mesmo caminho com o Martim que percorreu com o Denis Gulo. Então podemos contar com o Martim a subir de forma, a subir de rendimento nos próximos jogos. Isto é uma coisa que vamos confirmar nos próximos jogos e há muitos, porque o Porto está nas 4 competições e até ao Natal vamos ter a oportunidade de ver se esta aposta no Martim se mantém. Agora, em quem Farioli não aposta é naqueles jogadores que voltaram a não jogar nem para a taça, contam. O caso do Caramó, do Alarcón, do Pedro Lima, do Gabriel Braz e principalmente, eu acho que este é o mais chocante, Tomás Pérez. O Tomás Pérez fez um grande Mundial de Sub-20, foi à final, foi um jogador decisivo da Argentina e eu não entendo como é que ele não tem lugar nem neste jogo, não entra nem para 5 minutos e portanto são jogadores que não contam para ele e foram emprestados à equipa B. A equipa B ganhou ao Portimonense 1-0, muito graças também a esses reforços. É sempre importante porque a equipa B está a passar por dificuldades e o Farioli estava lá na bancada, atento a ver o jogo. Portanto, não é por falta de conhecimento. O Farioli está muito atento a eles. Há qualquer coisa nesses jogadores que não está a cumprir as exigências dele. Sabemos que ele é muito exigente, pode ser em termos físicos, defensivos, normalmente é por onde o treinador, o Farioli é mais exigente, mas realmente parece que não conta com esses jogadores. E muita gente costuma comentar nos vídeos a lamentar, principalmente o Tomás Pérez e o Pedro Lima, que levantava muita expectativa entre os adeptos e parece que não contam para o Farioli. Ainda sobre o jogo de ontem, falar também da arbitragem. Ontem o árbitro não tinha acesso ao vídeo-árbitro, há jogos da taça que não têm vídeo-árbitro, como foi o caso, e a verdade é que foi uma boa arbitragem. Ele tem ali algumas dúvidas, por exemplo o gol de Borja Sainz, eu tenho dúvidas que esteja fora do jogo, é milimétrico, mas no cômputo geral não foi aquela arbitragem que atrasa o jogo, que o Porto tem tido muitas dessas arbitragens, que eu digo que é mais por aí que o Porto é prejudicado, com excesso de cartões. Também é verdade que o Porto não teve que fazer muitas faltas, não teve que recorrer muito à falta, porque o Sintrense não atacou muito, mas de qualquer forma o árbitro faz uma arbitragem competente, tem esse erro do Borja Sainz, há mais um ou outro erro, mas também não dá muito para comparar porque o Sintrense defendeu muito, mas de qualquer forma sem vídeo-árbitro este jogo e, portanto, o treinador do Benfica esta semana dizia que acabem com o vídeo-árbitro, depois de tantas polémicas com o vídeo-árbitro, aqui um sinal que o vídeo-árbitro, às vezes um jogo sem vídeo-árbitro pode ser melhor. Eu entendo que este jogo aqui era de baixo risco para o árbitro, mas de qualquer forma, tendo em conta as arbitragens que temos tido ultimamente, não deixa de ser de assinalar quando a arbitragem não é muito má. E agora o assunto que deu título a este vídeo, que foram as declarações do Rodrigo Mora. Antes que me critiquem, eu não estou a dizer que o Rodrigo Mora é o novo Cristiano Ronaldo, eu refiro-me precisamente às declarações que ele deu. Ele disse que aquele golo que ele marca é um golaço, levantar o estádio, foi o golo que pagou o bilhete do jogo de ontem, valeu a pena. Um jogo que já estava a começar a ficar monótono e o Rodrigo Mora tira aquele coelho da cartola, aquele golaço de pé esquerdo, e ele a comparar o golo com o golo que marcou no jogo com o Boa Vista a época passada, e eu ainda assim eu acho que o golo com o Boa Vista foi melhor, mas é realmente um grande golo. E ele a dizer que trabalha aqueles golos com os dois pés quando o treino termina. Isso fez-me lembrar muito o Cristiano Ronaldo, que era o jogador que se falava que chegava mais cedo aos treinos, que era o primeiro a chegar e o último a sair, que treinava muito mais que os colegas, e temos aqui um jogador que a confirmar-se aquilo que ele diz, de que treina os golos depois dos treinos. Temos aqui mais um jogador com uma mentalidade incrível. Estamos a falar de um miúdo de 18 anos, que é o jogador com mais talento do Porto, talvez o jogador com mais talento, talvez não, eu tenho a certeza que é o jogador com mais talento da geração dele em Portugal. Depois ainda lhe perguntaram se ele ia a tempo de regressar à seleção nacional para ir ao Mundial, e gostei muito da resposta dele. Ele disse: eu quero é regressar ao Dragão como regressei hoje, é muito bom jogar perante os nossos adeptos e quero regressar ao Porto. Foi uma boa resposta, claro que fugiu à pergunta, também não é fácil. O selecionador de Portugal não gosta de apostar em novos jogadores e fica complicado, mesmo para um talento como o Rodrigo Mora, mas então o Rodrigo Mora a revelar que prepara e que treina estes golos depois dos treinos. Temos aqui um jogador com uma mentalidade a Ronaldo, vamos ver até onde chega este talento, que talento não lhe falta. E aquilo que eu tenho dito em muitos vídeos aqui, o Rodrigo Mora para mim é o melhor jogador do Porto. Muita gente aqui costuma criticar nos comentários, a dizer que não é, mas eu acho que basta ver a forma como o estádio reage às jogadas de Rodrigo Mora, aos momentos em que ele entra em campo, até aos golos dele, para perceber que é o jogador preferido dos adeptos. Acho que é o menino querido, é criado no Dragão, formado no Dragão, com um talento daqueles, com golos a fazer lembrar o Messi, com jogadas a fazer lembrar o Maradona, e agora com esta
capacidade, mesmo sendo suplente, sempre que é chamado, a fazer estas jogadas, estes golos incríveis de levantar o estádio. Acho que é um jogador fantástico. Entendo que muitas vezes critiquem aqui no vídeo, mas acho que não é representativo, porque acho que a maior parte dos esportistas adora este jogador, que eu acho que tem um futuro incrível, um futuro brilhante. Mesmo que não seja convocado para a seleção com este selecionador, vai ser com os próximos, e tem aqui tudo para ser mais uma referência histórica da seleção de Portugal, deste país que está sempre a produzir grandes talentos. E depois também aquilo que eu costumo dizer, espero que não aconteça, mas acho que o Rodrigo Mora vai ser muito difícil segurá-lo no fim da época. Acho que ele vai acabar por sair, porque é demasiado talento até para o campeonato português. Depois, quem também falou no fim do jogo foi o Borja Sainz. Ele que foi uma surpresa, porque ele vinha de lesão e mesmo assim jogou de início. O Farioli não costuma arriscar tanto assim com os jogadores titulares, mas ele fez um grande jogo, ligado à corrente sempre. Faz um golaço que só é abafado, porque o Rodrigo Mora marca um golo ainda melhor. Mas ele, na comparação dos golos, a dizer também que concorda que é melhor do Rodrigo Mora, mas o golo dele também é muito bom. Ele deu mérito ao adversário a mostrar que teve o tal profissionalismo que o Farioli diz que os jogadores tiveram, de enfrentar o Sintrense com seriedade. Ele a dizer que foi muito difícil desbloquear a linha defensiva do Sintrense. E ele, com este golo, começa-se a aproximar do Samu para ser o melhor marcador do Porto. Os dois espanhóis aqui a lutar para ver quem vai ser o melhor marcador esta época, e ele a dizer que isso aí não lhe interessa, que não é um objetivo, não está a contar o número de golos que marca, porque o que lhe interessa é ajudar a equipa. Portanto, aqui declarações também muito interessantes do Borja Sainz a mostrar esse compromisso, e a mostrar também com as declarações que é esse jogador que vemos em campo, que dá tudo pela equipa e que pensa mais no coletivo. Eu acho que o Borja Sainz é um desses jogadores, mas que tem golo e que pode ser o melhor marcador do Porto esta época. Eu já dizia quando ele chegou ao Porto, atenção que temos aqui uma espécie de Lisandro, é uma mistura de Lisandro e Quaresma. Claro que os jogadores são diferentes, mas é um jogador com muita técnica, mas também com muita raça, que pode até jogar avançado porque é um goleador. Ele já no Norwich marcava muitos golos e, portanto, se o Samu continuar a não conseguir marcar golos, pode o Borja Sainz ultrapassá-lo e ser o melhor marcador desta equipa. E o Borja Sainz também já tem muitos fãs aqui em Portugal. Houve até um jogador, uma imagem bastante curiosa, que passava do Estádio do Dragão a pedir a camisola ao Borja Sainz ao intervalo. Portanto, nem esperou nem que o jogo terminasse. Portanto, é um jogador que está a brilhar no campeonato português, é aquilo que eu digo. Ele pode também chegar à seleção espanhola e, quem sabe, a tempo do Mundial. E agora o Porto está com o foco no jogo com o Nice. O Porto hoje volta a ter uma folga. O Farioli continua a dar muitas folgas. Esta equipa praticamente não treina e parece que quanto menos treina, melhor joga. Portanto, para já, enquanto o Porto está a jogar assim, pode continuar com as folgas, mas realmente é surpreendente a quantidade de folgas que o Farioli dá à equipa. E, portanto, o Porto volta a treinar só amanhã, e já com o foco no jogo com o Nice. Atenção que o Nice pode ter 0 pontos na Liga Europa, mas o Nice vem de uma derrota no campeonato, que eu acho que é um sinal de que estava mais focado no jogo da Liga Europa. É preciso ter cuidado. Eu lembro que o Salzburgo também chegava ao Dragão com dificuldades, porque o treinador parece que estava ali prestes a ser despedido, e depois causam muitas dificuldades ao Porto. Portanto, é preciso ter cuidado com o Nice e não há que facilitar. É preciso seguir a linha do jogo com o Sintrense, dar o máximo, e vamos ver se Bednarek e Frolt recuperam, porque são jogadores-chave que seria muito importante que estivessem presentes nesse jogo. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam das declarações do Farioli, se concordam com ele em todos os pontos, se acham que houve mais algum ponto da entrevista que devia ser focado, o que é que acharam dessas revelações do Rodrigo Mora, de que treina estes golaços que ele tem marcado volta e meia com a camisola do Porto, que os treina no fim do treino, e o que é que acharam das declarações, tanto do Mora como do Borja Sainz, posteriormente, o que é que acham sobre o Farioli não apostar naqueles jogadores que hoje jogaram pela equipa B? São vários jogadores ali. Eu acho que o Pedro Lima e o Caramó são os que criam mais expectativas nos adeptos, mas temos, por exemplo, o Alarcón, também chegou a ser aposta de Farioli durante algum tempo e agora eclipsou-se completamente da equipa. O que é que vocês acham destas folgas que o Farioli continua a dar? Se acham que tem beneficiado a equipa? Parece que sim. E qual é a vossa expectativa agora para o jogo que se avizinha para a Liga Europa, contra o Nice? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal. Um abraço a todos e até amanhã.